Nessa lição e nesse capítulo eu quero falar um pouco sobre alumbrar ou mesmo a palavra transcender. E eu tomo por base Mateus capítulo 17. A Bíblia fala assim que Jesus ele leva consigo ao monte Tiago, João e Pedro. Mateus 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Por gerações e gerações, pessoas de todas as culturas, de todos os credos, de qualquer idade, têm buscado a face de Deus, têm buscado conhecer o mundo espiritual. Por mais caído que o homem seja, ainda nós carregamos um pouco, um restinho daquele primeiro homem que foi criado por Deus antes da queda. Tanto que a palavra de Deus fala assim, que assim como todos morrem em Adão, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos nele espírito vivificante. Moisés buscou conhecer a Deus face a face, mas a palavra de Deus diz assim que Deus, ele se revelasse a Moisés dessa forma, homem nenhum ficaria vivo. Moisés teve a experiência então da fenda e pôde ver a Deus pelas costas. Ezequiel, Isaías, Daniel e muitos outros homens da Bíblia tiveram experiências semelhantes, como o caso de Enoque, o patriarca, que a Bíblia fala que ele foi transfigurado. Aliás, eu vou dizer a palavra transladado, que é muito maior que isso, que transfigurado, e porque nesse caso ele foi também em corpo, e não apenas em espírito. Mas a palavra fala assim que Jesus, ele prometeu aos discípulos, um pouquinho antes de Mateus 17, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um conhecer segundo as obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte antes que ver o Filho do Homem no seu reino. Interessante que quando Jesus ele fala essa palavra, pouquinho antes dele falar essa palavra, vem a transfiguração. Então, nesse ponto, podemos dizer que o reino de Deus já foi inaugurado, o reino de Deus já começou, mas ainda não chegou à sua plenitude. Que os judeus esperam que o Messias venha para estabelecer o seu reino na terra. Mas enquanto isso, nós já temos um pouquinho do reino de Deus dentro de nós. O caminho de Deus, o mistério de Deus. A palavra de Jesus fala assim que vocês verão o Filho do Homem na sua glória com os seus anjos. Interessante que João também estava nesse dia. E João diz em capítulo 1, da seguinte maneira, ele usa a expressão: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Olha que interessante, ele estava naquela transfiguração. Então, daquele ponto, eles saíram desse mundo e entraram na dimensão espiritual. Meu querido, você, ouvinte internauta que me escuta, que Deus possa te dar experiências de alumbramento, experiências de transcendências na sua vida. Nós precisamos sair desse mundo físico e entrar no mundo espiritual. Uma vez eu perguntei a um pastor que andou com um grande homem de Deus. Esse homem é fundador da Igreja do Brasil para Cristo, missionário Manuel de Mello. E eu perguntei assim, qual que é o segredo desse homem? E eu nunca vou me esquecer da resposta que ele me disse, que ele me contestou.
e ele falou assim, o segredo dele é que ele é um homem que ele crê no que ele fala. Ele viu Jesus e a sua glória. Quando nós vemos Jesus, a sua glória, o seu reino em Deus, o seu reino instalado na nossa vida, tudo se torna mais fácil. Então, o reino de Deus já começou, mas ainda não veio na sua plenitude. Como a internet dial-up, a internet de escada. Eu lembro que quando começou, eu tinha o AOL e eu tinha acesso à internet, mas era um acesso muito lento, estava só começando. Mas hoje eu vi a internet se evoluir muito. Passou para 56, passou para 700, passou para 1 megabytes, passou para 7, passou para 10. E pessoas têm internet em velocidade cada vez maior. E assim é o reino de Deus. Na medida que ele entra no homem, o reino de Deus vai crescendo, porque a palavra de Deus fala assim que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, que ele vai crescendo, crescendo, até tornar-se dia perfeito. E os discípulos, quando ouviram isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Interessante que, nesse caso, a palavra de Deus fala de Moisés e Elias. Moisés, por significar a aliança da lei, e Elias, pela aliança dos profetas. E naquele momento, os discípulos puderam ver um pouco do que Jesus disse, que o Filho do Homem virá na sua glória com seus anjos. Esse dia está para chegar. Não chegou, mas já começou. O reino de Deus já está em nós. Porque o reino de Deus, ele não é comida e não é bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E que na sua oração diária, na sua oração devocional, você não pode ser apenas egoísta de pedir a Deus sucesso, enriquecimento, mas que você possa pedir a Deus que te dê a experiência de transcender-se e alumbrar e entrar na dimensão espiritual aonde as coisas de Deus acontecem. Jesus falou para a mulher samaritana que não é nem nesse monte e nem naquele, mas a hora vem em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus está dentro de nós. A fonte de água viva está em nós. Meu querido, que você tenha uma grande semana e que essa pequena meditação devocional sobre alumbrar e conhecer e entrar na glória de Deus possa fazer parte da sua vida. Um grande abraço, um beijo no teu coração e continue ligado conosco no programa Palavra da Fé. Deus te abençoe grandemente, graça e paz nos sejam multiplicados.